Vamos dar continuidade, então, aos estudos do nosso livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um grande clássico de Joseph Murphy. Nós estamos agora no capítulo 4. Quem não assistiu os outros vídeos, eu aconselho que volte lá no canal, dê uma olhada, volte aos vídeos anteriores. Nós estamos falando, na verdade, estou trazendo para vocês tudo o que Joseph Murphy tenta expressar nesse livro, trazer para nós nesse livro, tá? Esse livro já ajudou milhões de pessoas a alcançarem grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar. Nesse livro que o autor ele descreve diversas técnicas que se baseiam em um princípio simples e prático, que é o fato de você acreditar em alguma coisa sem restrição e faz um retrato disso na sua mente. Você remove os obstáculos subconscientes para que o seu desejo se concretize. Eu sou Carla Zinese, sou instrutora de yoga e de meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, estudo a hipnoterapia e a consciência humana, trabalho com outras terapias alternativas e tento trazer para os meus alunos, para os meus pacientes, uma melhor qualidade de vida. Vamos lá então ao capítulo 4, as curas mentais. As curas mentais nos tempos antigos. Então, ele fala um pouco do que acontecia antigamente, como é que os milagres aconteciam. Então, o que você chama de milagre, talvez seja somente um poder que você ainda não aprendeu a usar, ainda não aprendeu a canalizar. Então, desde os tempos antigos, os povos de todas as culturas, eles acreditavam na existência de um poder misterioso que era capaz de curar o corpo e restaurar a saúde. Então, esse poder, ele era sempre associado ao sagrado, né? E os responsáveis por todos esses poderes e que faziam as curas eram os sacerdotes, as sacerdotisas, alguns rituais, o uso de amuletos, poções, né, oferendas, e isso existe até hoje. Mas ele fala aqui que o que curava realmente não eram os objetos, era a mente, né, era a capacidade da pessoa de trabalhar o subconsciente e trazer essa cura. Então, as curas, elas aconteciam porque o próprio ritual, ele despertava algo muito profundo no paciente, né? Então, ele trazia uma fé absoluta, uma imaginação intensa daquela cura, uma entrega emocional e uma abertura para receber essa cura. Então, com isso, a mente consciente, subconsciente, desculpa, ela era ativada e é ela que realiza essa verdadeira cura. O texto, ele também mostra que em diferentes épocas e dentro de diferentes religiões, os milagres eles seguiam sempre o mesmo princípio, né? Então a cura acontece quando a pessoa acredita completamente que já foi curada. Aqui ele até cita que Jesus ele reforçava essa lei dizendo: faça-se conforme a tua fé. Né? Então o subconsciente ele aceita a ideia, assume como verdade e transforma em realidade. E aí a gente tem as histórias de santuários, de ritos antigos, o uso da hipnose, as relíquias sagradas, né, os talismãs, as cerimônias, e tudo isso mostra que não é o objeto que age, mas a crença do indivíduo nele. Como eu já falei, é interessante que vocês leiam o livro, porque ele traz várias histórias. Então ele fala que a imaginação, juntamente com a fé, é o gatilho que desperta esse poder interno de
autocura, tá? E o resumo de todo esse capítulo é simples e poderoso. Então, ele fala que existe apenas um curador universal, a mente subconsciente. E o processo é sempre o mesmo. A fé, junto com a sugestão, junto com a aceitação profunda. Então, você junta os três: fé, sugestão e aceitação profunda. E aí você tem a cura total. Agora, a pergunta que fica é: se os antigos conseguiam curar o corpo apenas pelo poder da mente, o que é que te impede de acessar esse mesmo poder hoje, né? Então, nós temos que parar, analisar, entender, começar a trabalhar o nosso subconsciente, começar a trabalhar com as afirmações repetidas, as afirmações positivas, bem delineadas, né, do que exatamente a gente deseja. Então, comecem a trabalhar isso. Não é uma verdade minha, certo? É uma verdade que vem desse livro, né? É uma verdade de Joseph Murphy e que eu acredito e que eu tenho utilizado na minha vida, tá certo? Então, para quem não assistiu os outros vídeos, eu aconselho que volte lá no canal, dê uma olhada nos outros vídeos, né? Aproveite para. São vídeos curtos, não são vídeos muito longos, né? Então aproveite para ouvir um pouco, para entender um pouco ah, até aqui, né? Desde a introdução até aqui, o que é que nós já falamos a respeito, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para a hora que sair um vídeo novo, eu vou dar continuidade, né? Nós vamos agora ao próximo vídeo do capítulo 5 e eu espero vocês.